Olá, gente! Tudo bem? Eu sou Renata, dona deste canal. Se você não é inscrito, se inscreva, curta e ative o sininho para receber mais notificações. Eu sou do Rio de Janeiro, da cidade de São Gonçalo. Eu sou formada em Letras, Português e Literatura pela UERJ. Já deve ter uns 5 anos que eu sou formada e graduada em Letras. E a conversa de hoje, gente, é para falar algumas questões básicas da literatura. Primeiro, a gente vai tentar limitar aí, ou tentar de alguma forma explicar o que é literatura. E definir alguns gêneros literários. A gente vai começar do básico. Se você não entende literatura, se você acha que você não gosta, se você acha horrível, né, quando falar, vai ter aula de literatura, você quer morrer, assista esse vídeo e você vai ver que você gosta muito mais de literatura como você pensa. Ixi, já engasgou. Mas vamos lá. Literatura é a arte da palavra, ou seja, é a arte da escrita. E aí, alguns gêneros se enquadram dentro do literário. Não são todos. Nós temos gêneros textuais, nós temos tipologia textual e nós temos gêneros literários. E aí, quais são os gêneros literários? A gente pode enquadrar aí a narrativa, a gente pode enquadrar o drama e a gente enquadra o lírico. Então, esses são os principais gêneros literários. Essa é a principal divisão dos gêneros literários. Então, o narrativo, que também já se chamou de épico, né, que eram textos ligados à figura do herói, todas essas questões. Nós temos o drama, que é o texto que é feito para... Adoro fazer isso. É o texto ligado à encenação. É aquele texto que é escrito justamente para ser encenado, em diálogo, tá? O texto dramático é sempre em diálogo. Atos, cenas, rúbricas, tá? Não se tem a figura do narrador. Apesar de, em alguns filmes, em algumas peças, a gente tem uma leve fala de um possível narrador em alguns momentos, tá? Mas não tem um narrador. O narrativo, como eu falei, do épico, que hoje a gente engloba o narrativo geral, é aquele texto que é feito e a figura principal é Vamos para você que disse narrador. Então, quando a gente tem a figura do narrador, a gente tem um texto narrativo. E um texto narrativo sempre, com algumas exceções, ele é em terceira pessoa, porque eu conto a história de alguém. Na perspectiva do narrador, eu conto a história de alguém. Apesar de muitas vezes o narrador fazer parte da história, mas ele sempre vai narrar a perspectiva a partir de um outro personagem. Pode acontecer de termos em primeira pessoa? É claro, nós temos gêneros narrativos em primeira pessoa, que a gente até diz que é autobiográfico ou biográfico, tá? Mas o básico é em terceira pessoa, tá? Nós temos também o lírico. O lírico, ai, gente, a lira. Quem lembra do rei Davi, gente? Que tocava lira? A lira, aquele som que vem da lira, que é um som musical, é basicamente o objeto do gênero lírico. Qual é o objeto do gênero lírico? O poema. A poesia é diferente de poema, tá, gente? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só falando sobre isso. A diferença de poesia e poema. Então, o poema, sabe? Aquele que tem rima, que tem métrica, que tem estrofe, que tem verso, e que particularmente eu amo, é a minha paixão. Eu escrevo, tá, gente? Se vocês não sabem, eu escrevo. Se vocês quiserem, eu deixo o box aqui. Se vocês quiserem entrar na minha página, no Recanto das Letras na UOL, você pode entrar, ou se quiser entrar no meu Instagram sobre isso, que é literatura free, você também pode entrar, porque tem outros textos bem legais lá também. Então, o lírico
é o gênero da poesia, do poema. E também algumas, hoje, na atualidade, né, a letra de canção também faz parte desse gênero, tá, gente? Porque toda música é um poema, basicamente é um poema. Né? A gente tem as formas fixas e as formas não fixas, mas o processo de escrita de uma música é um processo de um poema, tá? Precisa ter métrica, precisa ter sonoridade, precisa ter rima. Então, por isso que é basicamente aí. E nós também temos algumas prosas poéticas também, hoje, né? Que se englobam nesse gênero. Afinal, hoje nós temos uma mistura muito grande de gêneros já. A gente teve uma evolução, uma mistura muito grande. Então, às vezes é um pouco difícil classificar. Às vezes um texto ele pode estar enquadrado em vários gêneros literários. Ou melhor, a gente chama isso de intertextualidade. É um texto dentro de um outro texto, ou um gênero dentro também de um outro gênero. É o hibridismo literário. Então, esse é o básico aí da literatura. Já falei um pouco dos gêneros. E aí a gente vai falar. Eu já falei que a literatura é a arte da palavra. Então, não são todos os textos que são literários. É por isso que eu falei aqui da divisão. Porque muita gente confunde. Não são todos. Nós temos gêneros textuais, nós temos tipologia textual e nós temos gêneros literários. Então, nem todo texto ele é literário. Uma bula não é um texto literário. Porém, aí que eu falei da questão da intertextualidade, se ele estiver dentro de um romance, ele acaba se tornando um gênero literário. Ele foi usado ali dentro de um texto com uma intenção literária. Todo texto literário tem uma intenção? Não. Basicamente, quando o autor escreve, ele está pouco se importando muito com a intenção. Normalmente ele escreve pela questão da escrita, pelo prazer de escrever e porque a história está nascendo ali e ele quer entregar para alguém ler também. Então, nem todo texto literário é feito com uma intenção. Por exemplo, tem aqui, ó, Carlos Drummond. Eu vou escrever, Carlos Drummond estava na época escrevendo, pensando, vou escrever para atingir isso. Não. Pode sim, às vezes, em algum momento, o autor, ou a autora, o poeta ou a poetisa escrever com uma intenção também. Claro que pode, tá, gente? Mas normalmente, às vezes, eles não escrevem muito com intenção. Tanto que as pessoas tiram várias conclusões e às vezes o autor diz, não foi nem isso que eu quis dizer. Mas as pessoas vão criando, né, expectativas. Às vezes ele escreveu o que quis escrever, porque a história estava dentro dele. Então aqui o Drummond, ele é um escritor brasileiro da época do... Qual foi o período? Modernismo. Gente, eu sou apaixonada por vários autores brasileiros. Eu não sou muito de ler modinha, tá, gente? Eu gosto. Eu acho que na modinha eu prefiro mais assistir, né? Que ganha uma outra roupagem. Prefiro assistir do que às vezes ler. Eu só leio mesmo se eu achar assim, a história bem legal e aí eu leio para comparar, para ver o que ficou muito diferente, o que tal, e aí vai. Esse aqui é um que eu sou apaixonada, que eu já vi vários filmes e que eu comprei para justamente ler para ver se realmente era aquilo, principalmente com a nova versão da Disney, né, que tiveram os dois novos filmes lindos que eu amo. E aí eu comprei para isso. E eu vi que tem bastante coisa, só que é deslocado. E eu vi que também tem bastante coisa que não está no livro. Tá? E a ordem é totalmente inversa, tá, gente? Vou dar um spoiler. A ordem, o segundo filme não. Algumas partes no filme, até no desenho, que o desenho é mais fiel ao livro do que o filme novo. A ordem é alterada, tá? Das histórias. Então, o que vem antes é depois, e é assim. Mas é um livro que vale muito. Tá amassadinho aqui, gente. Olha como é que ele é por dentro. Isso aqui é a versão da Zahra, dos clássicos. E eu acho lindo. Gente. Eu gosto muito, ó. A ilustração.
Tudo isso compõe um livro. Na época ele foi uns 30 reais. 30 paus que eu dei. E eu já fiz vários projetos com ele. Porque eu dou aula, então eu já fiz vários projetos com ele em sala de aula. Então, para chegar nesse ponto aí, você que acha que literatura é o fim da picada. Ai, não aguento mais, a professora chega em sala de aula para falar de literatura, eu quero morrer. Por que eu vou usar isso na minha vida, meu Deus do céu? Pois é, meu bem. Vamos lá. Você gosta de séries? Eu ouvi um sim, a maioria, né? Você gosta de música? A maioria tem uma música aí, né? Tem um estilo musical que lhe agrada. Você gosta de filmes? Apesar de ser caríssimo no Brasil, as sessões de cinema vivem lotadas, gente. Quando eu vou ao shopping, tem muito tempo que eu não vou ao cinema. Depois que meu filho nasceu, acho que eu nunca mais fui, assim. Eu queria ir e assistir, assim, sem ter que olhar ele. Ele é muito pequeno ainda e ele não tem a concentração, então ele não vai querer ficar muito tempo. Então tem muito tempo. Mas toda vez que eu vou ao shopping, que eu passo pela praça e que eu passo no cinema, o cinema está lotado. Principalmente no dia, segunda-feira, que é o dia de promoção. O cinema tá assim, gente, uma fila da volta. Então você gosta de filme? Sim. Você gosta de novela? Sim, até homens hoje em dia assistem novela, gente. Quem não gostou de Avenida Brasil? Né, tá reprisando aí, meu filho. Eu lembro de Avenida Brasil, eu fazia faculdade nessa época. Como que o tempo passou? Quando eu vi, no último dia, no último capítulo, meu filho, que eu vim embora no ônibus, você não via quase ninguém na rua, porque as pessoas queriam ver o final de Avenida Brasil, meu filho. Parecia até que era final de Copa do Brasil ou alguma coisa do tipo. Foi uma gritaria quando terminou a novela, meu filho, vou lhe contar. Então você gosta, né? Você gosta de série, você gosta de música, você gosta de filme, você gosta de novela, você gosta de alguns livros, você gosta de algum tipo de leitura. Então, tá aí, gente, você gosta de literatura. Por quê, gente? Porque sem o texto escrito não teria literatura. Você acha que o dramaturgo ia lá na hora e ia falar assim, meu filho, você fala isso, meu filho, você fala aquilo, você entra aqui nesse ato, você senta, você... Não é assim. É preciso um texto. E o texto é o berço para os outros tipos de cultura que estão inseridos diretamente na literatura e que fazem parte da literatura. Tá? Literatura não é só o romance. Literatura não é só a poesia. Literatura é todo esse desenrolar cultural que se faz a partir de um texto. Então, todo esse desenrolar que se faz a partir de um texto está englobado na literatura. Então, a gente tem aí o romance, que pode dar margem a um livro, a um filme. Nós temos o texto que pode dar margem a uma série, a uma novela e a um filme também, que é o roteiro. Né? Você faz o roteiro, às vezes você pega aqui, por exemplo, quando o cineasta lá, o roteirista, ele decidiu fazer essa nova versão da Alice, ele precisou fazer um roteiro, e ele precisou adaptar um roteiro, e ele veio de um romance, de um clássico da literatura, gente. Romance é o casal que se ama. Não, gente. Romance com um final e com uma extensão maior do que um conto, que uma extensão maior do que uma crônica. Então é isso aí, gente. Eu vim aqui para defender a literatura. Se você gostou, você se inscreve, indica esse vídeo a outras pessoas e comece a olhar com um olhar diferente para a literatura. Na hora que o professor entrar na sala para falar algumas coisas, alguns períodos, você começar... Não, ops, espera. Não é bem assim. Pode ser legal e é bem bacana saber, tá? Saber as questões literárias, porque você aproveita muito mais um texto, você aproveita muito mais uma série, um filme, quando você tem essa leitura, esse campo explanado.
Quando você explana, quando você abre o seu horizonte, você aproveita muito mais. É claro que a literatura é para diversão, gente. A literatura é para um lazer, é para um descanso, é para te distrair, é para te tirar daquela vida usual que você tá ali cansado, estressado. Então você lê para te transportar a um outro mundo. Mas a literatura também tem um viés político e tem um viés social, que é muito importante, né? Então, literature-se, que é o que eu falo lá no meu Instagram, literature-se e vem comigo. Se você gostou, você clica aí que eu vou fazer outros vídeos, tá? O próximo vídeo, gente, vai ser sobre esse aqui, ó. Eu quero fazer sobre Drummond e um paralelo com um filme que eu acredito que a maioria goste, que é Jogos Vorazes, gente, que também é um dos meus preferidos. Então, beijinhos e literature-se!